O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo desses 11 anos de existência, já se acostumou a ter a oportunidade de acompanhar temas de interesse do universo feminino, que eu entendo ser um universo absolutamente fantástico, mas misterioso, sobretudo nas edições deste mês de março, quando celebramos o Dia Internacional da Mulher. E aí, entendendo a importância feminina no nosso universo e na nossa concepção, estendemos as edições desse mês para tratar de assuntos de interesse das mulheres que representam, para minha felicidade e satisfação, a maioria do público fiel e assíduo das edições do programa Cidade Real. Não obstante, você já está percebendo que esta belíssima orquídea já faz parte integrante do nosso cenário como forma de homenagear você, minha queridíssima telespectadora, que nos privilegia com a sua valiosíssima audiência. Sendo assim, estaremos tratando nesta edição de um tema absolutamente interessante e eu diria de total necessidade, sobretudo para as mulheres, que me parece em 100% do seu universo tem interesse por esta temática, até porque sofrem desta situação em maior ou menor intensidade. Particularmente, costumo também entender que se trata do mal do século, definido como ansiedade. Tenho certeza absoluta que você já se acomodou melhor aonde estiver nos assistindo para acompanhar em detalhes a abordagem deste tema por um especialista que sempre está conosco nessas ocasiões, até porque o faz com muita competência, com muita dedicação e, sobretudo, com simplicidade, que é uma característica de quem detém conhecimento. Não basta ter conhecimento, é preciso saber transmiti-lo. E a simplicidade é uma virtude de que poucos se prevalecem para poder transmitir os seus conhecimentos. E o nosso convidado assim o faz, nos proporcionando, inclusive, atingir picos de audiência nas edições que aqui comparece. Ele que está conosco já há 6 anos, sempre trazendo a você os seus ensinamentos, os seus conhecimentos acerca de temas do seu total interesse. E nesta edição estaremos abordando os aspectos que contornam, caracterizam e definem a ansiedade. Querida, vale acompanhar com muitíssima atenção. Trata-se de uma oportunidade imperdível de você tentar conhecer de uma maneira técnica o cenário que envolve a ansiedade e como tratá-lo. Sendo assim, trata-se de uma edição que simbolicamente também dedico a todas as mulheres que nos privilegiam com a sua indispensável audiência. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores,
diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 25 de março de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor e eu diria, momentos de contradição no programa Cidade Real. Acompanhe atentamente, tirem as crianças da sala, uma vez que a qualquer momento podemos ser surpreendidos aqui com um fato inesperado. E você que acompanhará essa edição na íntegra saberá o motivo. E nesta edição, conforme eu disse na minha abertura, no meu editorial inicial, estaremos tratando de um tema de interesse de 100% das mulheres nesse mês que celebram de maneira simbólica o Dia Internacional dedicado a elas, com muita pertinência, com muito merecimento, até porque são vítimas, eu diria, cruéis da violência masculina. Basta dizer que a cada 2 horas uma mulher é vítima de violência no nosso país e que também, em igual período, uma mulher no nosso país promove o aborto. Um cenário cruel, um cenário absolutamente indigno que nos envergonha. Mas trataremos desses aspectos em uma edição próxima. Nesta edição estaremos tratando, atenção, da ansiedade. Veja, você que padece desse mal, que sofre por conta da ansiedade, terá a oportunidade de entender neste programa melhor essa situação com a presença do ilustríssimo coach neurolinguista e naturopata, nobre amigo, Carlos Giacomo Maliano Neto. Seja muito bem-vindo. A produção do programa Cidade Real e a direção da TV Zoom se sentem, mais uma vez, honrados com a sua presença. Mais uma vez, eu honrado estou de estar aqui sentado nesse sofá, onde sentam as mais brilhantes mentes da nossa sociedade aqui em Nova Friburgo. Porque, não, para vir aqui, tá na sua presença, Zuri, suas perguntas, sua eloquência e seus óculos. É verdade. Fazem de nós pessoas que têm que estar preparadas.
Então eu fico muito contente de estar aqui, na sua presença, na presença dos seus ilustres telespectadores. Exatamente, amigo, e trataremos de um assunto muitíssimo interessante. E aí, já para provocá-lo, perfeitamente, como também a nossa audiência e quem está nos assistindo aqui, neste momento, lhe faço a seguinte pergunta. Pois não. Quem é mais ansioso, o homem ou a mulher, e por quê? Ele já quer me botar numa fria, eu já vou explicar o porquê já de cara. Explique. A Adriana tá aqui, minha esposa, então ele já quer arrumar um problema aqui. Criar um conflito. Porque se eu disser que a mulher é a mais ansiosa, ela vai ficar irritada comigo. Certamente. Não é isso que você quer que eu diga? Exatamente. Então eu me nego a responder essa pergunta. Mas o telespectador quer ouvi-la, Então, a telespectadora quer ouvi-la. Eu vou responder dentro da neurociência e da neurolinguística. É o que queremos. Posso? Deve. Muito bem. A mulher tem uma tendência maior à ansiedade do que o homem. O homem também sofre de ansiedade. Eu conheço diversos que sofrem de ansiedade. Mas a mulher, ela tem uma característica biológica que é preciso entender. O nosso cérebro tem 2 hemisférios. Tem o hemisfério direito, responsável pela emoção, e tem o hemisfério esquerdo, responsável pela lógica. O ser humano equilibrado tem que trabalhar emoção e razão ao mesmo tempo. A parte emocional e a parte lógica têm que caminhar juntos. Para que isso aconteça, para que esses 2 hemisférios funcionem, existe uma estrutura que liga esses 2 hemisférios. Essa estrutura que tem no cérebro de todo mundo é chamada de corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura gordurosa que liga hemisfério direito e hemisfério esquerdo e faz o ser humano andar em mais equilíbrio. Muito bem. Na mulher, esse corpo caloso é mais volumoso que no homem. Na mulher, esses 2 hemisférios estão mais juntos. O que significa isso? Significa que a mulher tem uma qualidade que o homem tem pouco. A mulher é muito mais intuitiva. Essa união mais forte entre os 2 hemisférios faz a mulher ter uma intuição maior, ter um olhar sobre o futuro, um olhar sobre as coisas mais penetrante, mais detalhista que o homem. É verdade ou não é? Certamente. Então a mulher, ela tem uma capacidade de olhar mais longe que o homem, por essa estrutura do corpo caloso ser mais forte e unir mais intuição, emoção com lógica. E o que isso tem a ver com a ansiedade? Tem a ver o seguinte: quanto mais intuitivo você é, quanto mais longe você consegue ver, mais criativo você é, mais imaginativo você é. Logo, a mulher trabalha muito mais com a imaginação do que o homem. E a ansiedade é um problema de imaginação. De imaginação. Aquele que sofre de ansiedade é porque ele é extremamente criativo. Porque ele começa a criar um futuro na mente dele. Só que qual é o problema? Ele cria um futuro negativo. Então a mulher, em resumo, por causa da estrutura do corpo caloso, por ela ser mais intuitiva, ela é mais criativa, ela é mais imaginativa, e se ela tem a tendência a imaginar negativamente as coisas, ela tem uma tendência à ansiedade muito maior do que o homem. Foi uma explicação muito bem fundamentada. Sim. Com as técnicas científicas que você domina. Sim. Mas eu quero indagar a querida Adriana, que nesse momento não aparece, por enquanto, na nossa tela, se a explicação de Carlos Magliano lhe convenceu. Mais ou menos. Ela disse que não. Sensacional! Em breve você conhecerá a queridíssima, inteligentíssima, competente e também bela Adriana Magliano. Continue assistindo nossas edições. E aí lhe pergunto, Pois não. qual a diferença, se é que existe, entre
Na realidade, a gente se diverte aqui também, claro. né, Pedro? Eu tô vendo que vai ser impossível levar essa entrevista até o fim. Vamos ver. Vamos nos esforçar. Qual a diferença, amigo, se é que existe, entre expectativa e ansiedade? Expectativa e ansiedade. Vamos entender. A expectativa pode gerar ansiedade. A expectativa é o antônimo de esperança. Antônimo? É o contrário de esperança. Quando você tem esperança, você tem algo positivo que você acredita, algo que você está focando e que vai te trazer algum benefício, algum ganho. A esperança, ela é sempre positiva, você já percebeu? É uma das poucas palavras na nossa língua que é só usada para coisas positivas, esperança. Então você tem esperança, mas você não tem, você não é prisioneiro dela. Você espera com tranquilidade. A esperança é uma espera tranquila. É diferente do que você me perguntou, da expectativa. Exato. A expectativa é uma espera, mas é uma espera nervosa. É uma espera que você está apostando todas as suas fichas e que se não for daquele jeito, nada mais vai dar certo. Então, é uma expectativa. Você está expectante. E essa expectativa, quando você começa a viver de expectativa em expectativa, você começa a desenvolver certa ansiedade. Porque a expectativa traz no bojo dela, traz na mochila dela, um certo medo. Medo de que se não acontecer isso, o que eu quero, o que eu vou fazer da minha vida? Medo da decepção. Medo da decepção. E ansiedade é sinônimo de medo. É sinônimo de medo? Ansiedade é sinônimo de medo. A pessoa ansiosa, ela tem um medo do futuro. A pessoa ansiosa, ela tem um medo de que algo vai dar errado. Então ela já começa, pela imaginação dela, a passar um filme de terror na mente dela, um filme a respeito do futuro que ela mesma criou. Ela mesma criou esse filme na cabeça dela, por causa da criatividade dela. Então ela passa a ter um medo da própria imaginação. E daí vem a ansiedade. A ansiedade é medo do futuro. Todo ansioso é um medroso. Repita. Todo ansioso é um medroso. Porque todo ansioso tem medo de alguma coisa. Alguma coisa que ele inventou na mente dele, pela imaginação dele. Porque o futuro, Zuri, não existe. Me mostra onde está o futuro. O futuro não existe. O que existe é o presente. O futuro é uma imaginação. Só tem um jeito de você prever o futuro, inventando. E aí o ansioso, ele está inventando um futuro. E aí, para amarrar a história da expectativa, se você começa a viver tudo com muita expectativa, você se torna prisioneiro dessa sua expectativa. Ao mesmo tempo que você é prisioneiro, você tem medo de que se essa expectativa, se isso que você pretende na sua vida não vai dar certo, o que você vai fazer da sua vida? Aí nasce a ansiedade. Então, quando você tiver que criar planos e projetos na sua vida, não crie com expectativa, crie com possibilidade. Ou seja, se você espera fazer alguma coisa, espere fazer essa alguma coisa como uma possibilidade. Porque olha a diferença. Se você deseja fazer algo e esse algo é uma expectativa para você, você é prisioneiro dessa realização tal como você está imaginando, e isso não dá certo, então você encontra a frustração, o medo e a ansiedade. Mas se você encara qualquer meta, qualquer projeto seu como uma possibilidade, se não der certo, continua sendo uma possibilidade adiada. Eu tenho uma avaliação que relaciona expectativa e frustração, que eu vou submeter a sua análise ao término do programa. Sim. Antes eu quero lhe indagar o seguinte: quais são os sintomas da ansiedade? Quais são aquelas características que criam um cenário de ansiedade nas pessoas e assim podem ser identificadas?
São diversos os sintomas. Diversos? Diversos. Aqui eu podia dar uma lista de 100 sintomas. Uma centena de sintomas. Exatamente. Mas vamos em alguns característicos. Por exemplo, os sintomas físicos. Palpitação. A pessoa durante o dia percebe que o coração acelera. Suor, sudorese. Suor nas mãos, nos pés. Fica suando. Tem gente que só de começar a pensar em alguma coisa que ela tenha medo, a mão já fica suando. Isso é um sintoma de ansiedade. Micção frequente, ir ao banheiro constantemente, isso é um sintoma físico. Físico. Existem sintomas comportamentais. Por exemplo, comportamento errático. A pessoa começa fazendo uma coisa errada de manhã e ela passa o dia errando, erra. Ela está com foco no erro. É um tipo de... Foco no erro. Foco no erro. Ela vai errando. Aí ela fala assim, eu estou doido que chega a noite para eu dormir, para ver se amanhã eu viro essa chave. Né? Ela está errando muito. Esquecimento. A ansiedade gera um sintoma de esquecimento, especialmente se a sua ansiedade, se o seu medo é de ficar com Alzheimer, ficar com problema de memória. Tem gente que de tanto ter medo de perder a memória, foca tanto nesse medo de perder a memória, que perde a memória. Porque você vai ter na vida aquilo que você focar. Então eu já encontrei diversas pessoas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer um trabalho no SESC com idosos, tanto no SESC de Friburgo quanto no de Teresópolis. E o projeto do SESC era memória, tratar de memória com idosos. E qual era o grande problema que eu via lá? É que o idoso desenvolve a ideia de que ele vai ficar desmemoriado, de que ele vai perder a memória, de que ele vai ter Alzheimer. E aí ele começa a dizer, eu estou ficando velho, minha memória cada dia está pior, minha memória não presta e tal. Na verdade, isso é uma ansiedade, porque ele tem medo de perder a memória. Só que aquilo que você tem medo é o que a vida vai te dar. Esse que é o problema, Zuri. Então você perde a memória, você se isola, a ansiedade leva a certos isolamentos que depois cai na depressão. Aliás, a preocupação é a antessala da ansiedade e a ansiedade é a antessala da depressão. Repita! A preocupação é a antessala da ansiedade. A ansiedade é a antessala da depressão. Crises do pânico. A crise do pânico é uma ansiedade aguda. É um medo de alguma coisa que não existe, mas que a pessoa acha que é absolutamente real. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo, a ansiedade é um problema de imaginação. A pessoa com uma crise do pânico, ela de repente acha que vai morrer onde ela está. Mas não tem ninguém ameaçando, não tem nada pegando fogo, não está acontecendo nada. Mas ela imagina, pela imaginação, ela acredita piamente nisso. E o corpo começa a reagir como se fosse real. Então, esses sintomas, por exemplo, taquicardia. A taquicardia é um sintoma físico. Mas o que está provocando? Minha imaginação. É a imaginação de, por exemplo, eu ter que pegar um carro e estacionar numa vaga. Já me deixa com taquicardia. É a imaginação, imaginando o medo de errar ao estacionar na vaga. Isso já vai gerando em mim todo um processo, como se eu estivesse realizando aquilo. Consulta a um dentista gera ansiedade. Consulta a um dentista, muita ansiedade. Eu vou até agora dar uma palestra para dentistas essa semana. Sensacional. Onde eu vou falar para o dentista justamente isso. Como que a profissão dele gera medo nas pessoas. Muito bom. E como ele pode ajudar os pacientes dele, não só com uma cárie, mas também com a imaginação. Ou seja, um leque. Quais os tipos de ansiedade? É possível classificá-las? Sim.
Eu classifico, Zuri, para ficar fácil, Sim. em 2 tipos apenas. Porque existem catálogos e catálogos de tipos. Mas aqui nós estamos tendo uma conversa para formar doutores em ansiedade. Mas certamente. Para nos ajudar, eu, você, pessoas comuns, a lidar com esse problema. Então vamos lá, eu sugiro 2 catálogos só. O primeiro é ansiedade generalizada e o outro é ansiedade específica. Somente esses 2. Vamos começar pelo último. Ansiedade específica. O que é ansiedade específica? É quando você está ansioso e sabe com o que você está ansioso. Exemplo, eu estou ansioso por causa da prova que eu vou fazer domingo que vem. Eu estou ansioso porque eu vou ao dentista. Eu estou ansioso porque eu vou fazer uma cirurgia. Eu estou ansioso porque amanhã eu vou fazer um exame chato. Então eu estou com medo dessas coisas. Está bem específica a minha ansiedade. Ela está especificada, eu sei qual o motivo dela. Quando eu tenho uma ansiedade específica, ela é mais fácil de trabalhar, porque eu vou trabalhar na causa dela. Eu vou trabalhar naquilo que está me fazendo medo. Ou seja, a prova, o dentista, o exame, o que for. Essa é uma. A segunda é a ansiedade que eu chamo generalizada. Qual que é essa? Essa é o seguinte, você sofre da ansiedade, você sente no seu corpo os sintomas da ansiedade, você sente na mente que tem alguma coisa te deixando ansioso, mas você não sabe exatamente o que é. Não está específico para você o motivo. Então você sente apenas que está ansioso, uma ansiedade que eu chamo de generalizada, por quê? Porque na verdade sempre existe uma causa. Você não está conscientemente sabendo qual é. Identificando, você não está identificando. Mas existe essa causa. Só que ela está tão generalizada em você, essa ansiedade, que você não sabe que causa é. Porque você já ficou ansioso, especificamente, tantas e tantas vezes, você já ficou treinando ansiedade para dentista, para médico, para prova, para exame, para compromisso. Você já foi treinando tanto a sua ansiedade que agora qualquer coisinha é um gatilho para o seu cérebro acessar a ansiedade. Exatamente. Então qualquer coisa que você nem sabe o que é, já te deixa ansioso. E essa ansiedade eu chamo de generalizada, não porque ela não tem uma causa, todas têm, mas é porque você não identifica. Porque você já está tão acostumado a se envolver na ansiedade que você não consegue mais identificar aquela ansiedade em si. Existe algum tipo de ansiedade que seja positiva, ou seja, aquela ansiedade, se é que existe, benéfica, que realmente nós temos até que conservá-la para buscarmos determinadas metas, alcançarmos determinados objetivos? Zuri, tem uma frase que diz assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exatamente, não amigo, é isso? Exatamente. A ansiedade, ela é benéfica. Benéfica. Claro. A diferença entre ansiedade benéfica e maléfica é o uso que você vai fazer dela. É a dose. É a dose. É como que você vai tomar essa ansiedade. Porque, olha, se você analisar a história humana, a ansiedade nos trouxe até aqui. O ser humano só evoluiu como evoluiu porque foi ansioso. Porque a ansiedade te dá uma condição, e por isso as mulheres têm essa condição mais do que os homens, tem uma condição intuitiva, uma condição de olhar o futuro, uma condição de olhar os perigos do futuro. É uma condição de antever os perigos para se proteger. A ansiedade te dá essa condição. Então, quando eu digo que a ansiedade nos trouxe até aqui, por quê? Os mais fortes das cavernas, os líderes humanos mais fortes em cada grupo, em cada tribo, sempre foram os mais ansiosos, no sentido de que sempre foram aqueles que viram além do seu tempo, que enxergavam o futuro
enxergavam as dificuldades do futuro. Isso a ansiedade nos dá e é muito bom. Qual é o problema? O problema é você usar esse conhecimento, essa visão, essa intuição que a ansiedade te dá para sofrer, ao invés de usar essa intuição para se planejar. Ou seja, te proporciona o que você não quer. A ansiedade ela vai nos proporcionar o que a gente não quer, no sentido de eu ficar focando naquilo. Mas fechando o primeiro raciocínio. Sim. Se eu estou ansioso, vamos trazer isso para a nossa prática. Se eu estou ansioso com o quê? Eu estou ansioso com a reunião de amanhã, que eu tenho que fazer uma reunião amanhã com os meus colaboradores, com os meus amigos, com o meu patrão, sei lá com quem. Com a família. Com a família. Eu tenho que fazer uma reunião e estou com medo dessa reunião. Aproveita essa ansiedade para planejar essa reunião na sua cabeça. Exatamente. Para criar melhores alternativas, melhores propostas, melhores falas, melhores comportamentos seus durante a reunião. Então aí é que está. Eu posso usar a ansiedade para sofrer e ficar... Ai, meu Deus, é amanhã. Ai, meu coração, eu não aguento, Júlio. Não é? Essa sua interpretação foi sensacional. Eu sou teatrólogo também. Você sei lá o que é. Você é cênico. Sou cênico. Ou eu posso... Bom, eu estou ansioso por causa do compromisso da reunião amanhã. Então deixa eu ver o melhor jeito de eu fazer essa reunião. Estou ansioso pelo encontro com a namorada. Tem isso também, né? Então vou procurar o melhor penteado, o melhor perfume, a melhor roupa. Melhor presente. Melhor presente, melhor hálito. Vou mascar um cravo. Muito bom. É? Isso. Até gente masca cravo para o hálito. Tem isso. Então, você planeja, Zuri. A ansiedade, se você for inteligente, aí você tem que ser inteligente. Você usa a ansiedade para se planejar. Você usa a ansiedade para se prevenir. Essa é a mágica. Essa é a diferença. Essa mesmo. é a diferença. Essa é a diferença. Agora, se eu usar a ansiedade só para sofrer, ela é sempre maléfica. Usada contra si próprio. Contra mim mesmo. Ou seja, amigo, é um assunto muitíssimo interessante, sensacional. Eu já lhe disse... em todas as vezes que você vem aqui, que é uma ocasião especial para mim, porque além de promover a gravação do programa, com o qual eu me divirto bastante também, mas absorvo muitos ensinamentos. Que bom. Você é bom no que faz, sabe o que diz. Nós somos. E com simplicidade, sobretudo. Então esse negócio da simplicidade, o Albert Einstein disse assim, se você não explicar com simplicidade, é porque você ainda não entendeu. Entendeu? Se a pessoa se propõe a explicar alguma coisa e explica enrolado, é porque ela mesma não entendeu. Porque quando você entende alguma coisa, você explica simples. Então eu procuro entender bem as coisas para estar aqui falando. E com essa simplicidade... muito bem colocada pelo nosso grande companheiro, ilustre amigo, Carlos Giacomo Maliano Neto, tratando dos aspectos que contornam a ansiedade. Mas, entretanto, é preciso entendermos que trata-se apenas de algumas contextualizações muitíssimo resumidas e que precisam ser aprofundadas, como você saberá de que maneira poderá fazê-lo no bloco que daremos continuidade a seguir e também quando poderemos entender melhor como tratar esta situação emocional, porque conforme muito bem disse o coach neurolinguista Carlos Giacomo Maliano Neto, a ansiedade pode gerar tanto malefícios quanto benefícios. Depende da maneira como você irá entendê-la e tirar melhor proveito desta situação. Querida, está bem posicionada a orquídea, estamos aqui dividindo
Melhor assim? Estamos dividindo bem a tela? Ótimo, sensacional. Assim ficaria um tanto quanto estranho, né? Estou quase que me escondendo atrás da orquídea. Mas assim, evidentemente, sou valorizado por esta belíssima e aromática orquídea. Muito bem, depois do intervalo retornaremos nesta conversa muitíssimo interessante sobre ansiedade. Controle a sua ansiedade. Afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A Vermar veio aqui o ano inteiro para te dar dicas de construção. Agora chegou a nossa hora de agradecer. Muito obrigada pela sua confiança e por acreditar em toda a nossa equipe na hora da construção do que é mais importante. Os seus sonhos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Conte com a Vermar em 2019 de novo. A gente tem preço, prazo e a maior alegria de construir com você. Vermar, especialista em sonhar com você. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Exatamente. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira na TV Zoom, às 22 horas, como também na noite de terça-feira, às 20 horas, e nas manhãs de domingo, às 11 horas, pela Rádio Conselheira FM. Este programa também está sendo reapresentado naquele veículo de comunicação importantíssimo no 6º Distrito, face a uma parceria muito bem concebida entre TV Zoom e Rádio Conselheiro. Portanto, você que nos ouve nesse momento, você do 6º Distrito e adjacências, esteja certo que continuaremos com esta proposta de maneira a permeabilizar, ou permear, melhor dizendo, o conteúdo que tratamos aqui todas as segundas-feiras. E nessa edição, que também é conhecida como a última do mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, estamos conversando com o coach, neurolinguista e naturopata Carlos Giacomo Maliano Neto, que aborda diversos aspectos acerca da ansiedade. E aí, companheiro, dando continuidade, vamos abordar aspectos da profilaxia, que também é conhecida como tratamento, correto? Observe... Eu fiquei aqui até preocupado. Eu falei, eu não sei o que você vai perguntar, não. Observe que nas bulas de remédio existe esse termo, profilaxia, entendeu? Pois é, eu não leio bula de remédio. Tem coisa melhor para ler. Pois é, mas os virginianos têm algumas manias eu sei. Muito estranhas, até por experiência própria, né? Evidentemente. Sim. E aí, nesse sentido, qual a melhor técnica para combater a ansiedade? Bom, eu vou apresentar, nós vamos fazer palestras e cursos agora, e eu ensino há algum tempo, aqui em Friburgo já há 3 anos, uma técnica que é auto-aplicável,
que ela não custa absolutamente nada, você não depende de ninguém, só depende de você. Uma técnica que é baseada na acupuntura. Acupuntura. É. E baseada na programação neurolinguística. É uma combinação de acupuntura com PNL. Chamada EFT. Emotional Freedom Techniques, em inglês. Significa técnicas de liberação emocional. É uma técnica espetacular que eu não conheço. Técnica sem efeito colateral, melhor do que essa, para o tratamento da ansiedade. Eu tenho no meu portfólio de clientes... Muito bom. Dezenas de pessoas que fizeram uso da EFT e resolveram problemas gravíssimos de ansiedade, de até pânico, de insônia, de depressão, tudo com essa técnica chamada EFT. É uma técnica absolutamente simples, você aprende em 15 minutos. Em 15 minutos. Em 15 minutos você aprende e você já sai praticando. Faça você mesmo. Faça você mesmo. É lógico que dependendo do caso, Zuri, não adianta ter a técnica. Você vai ter que ter alguém para te ajudar. Se o caso é um pânico muito grave. Caso mais grave. É lógico. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o dentista, se ele tem todo o equipamento, se ele tem um motor, se ele tem a cadeira, ele tem um espelho, ele tem tudo para extrair, tirar uma cárie. Toda a estrutura. Toda a estrutura. Mas se a cárie for no dente dele, ele não faz. Ele precisa de alguém. É uma bela comparação. Não é isso? Exatamente. Então, só saber a técnica não adianta. Às vezes, você precisa de alguém. Mas isso é em casos graves. Extremos. Na maioria dos casos, pelo menos os que eu tenho visto nos meus cursos, as pessoas conseguem alavancar a vida de uma maneira extraordinária, ficando livre, inclusive, de remédios. Pessoas que tomam Rivotril, que tomam ansiolíticos diversos que existem, elas deixam o medicamento, claro, sempre com auxílio médico, mas elas deixam o uso necessário do medicamento através dessa técnica. Que é o quê? Consiste o quê? Em você, com os 2 dedos da mão dominante, no meu caso, 2 dedos da mão direita, você faz toques em 9 partes do corpo. Começando pelo ponto karatê, que é esse ponto aqui da mão. Você começa dando toques aqui, isso se chama tapping. Você vai fazendo um estímulo nesse ponto, que é um ponto da acupuntura, e você vai fazendo em outros pontos, ao lado da sobrancelha, ao lado do olho, debaixo do nariz, debaixo da boca, clavícula, debaixo do braço e topo da cabeça. São 9 pontos que eu ensino você a tocar, a fazer o tapping exatamente nesses 9 pontos. Você pode usar com algumas frases, você pode usar sem frase nenhuma. Numa emergência, por exemplo, você está sentindo que a ansiedade vem. Então você, ao invés de correr e tomar o Rivotril, você corre e faz a EFT, faz essas rodadas do tapping, essas rodadas das batidinhas, estimulando os pontos da acupuntura, e você vai encontrar nisso um alívio que eu não conheço em outra técnica tão simples como essa. Bastante interessante e autopraticável. Autopraticável. A EFT é autopraticável. Você pode praticar em alguém. Por exemplo, meus filhos. Eu tenho Maria com 5, Pedro com 7. Quando eles eram mais novinhos, eu fazia neles. Agora eles já estão aprendendo a fazer. O Pedro, por exemplo, a Maria, quando estão nervosos, ansiosos, com medo, coisa de criança, né? Certamente, claro que não é uma ansiedade adulta, mas ansiedade de criança. Infantil. Ele já fala comigo, faz EFT, ele já sabe. A Maria, que está com 5 anos, está na fase do terror noturno, é uma fase que toda criança tem, que passa por medos, pesadelos. Então ela, antes de dormir, ela fala, papai, faz EFT em mim. Ela já sente os benefícios disso.
Porque nós, Uri, somos energia. Sem dúvida. A física já diz isso. Nós somos energia. E a EFT o que faz? Ela desbloqueia essa energia. Os chineses descobriram há milênios que nós temos uma energia vital que corre por todo o nosso corpo. Assim como nós temos o sangue que percorre todo o corpo, tem uma energia vital que os chineses chamam de Qi. É a energia do corpo. Hoje a ciência já provou, é a eletricidade do corpo. Você tem uma corrente elétrica, dá para medir em você quantos volts você tem. Amperes. Quando você morrer, o disjuntor vai ser desligado e aí isso acabou. Não dá para medir mais. Mas enquanto você estiver vivo, você tem uma energia. Essa energia, se ela está bloqueada em algum ponto, aí vai gerar a sua emoção negativa, o seu medo, a sua ansiedade e vai gerar até uma doença física. Então a EFT é uma ferramenta para desbloquear essa energia vital que está correndo aí. Companheiro, um outro aspecto também muitíssimo interessante, a gente está apenas pontuando as características de ansiedade, como tratá-la de uma forma assim, muitíssimo simples, prática, mas obviamente que é sempre importante se ter mais conhecimento da situação nas palestras e cursos que você oferece e você pode, caro telespectador e cara telespectadora, acessar todo este portfólio, que eu entendo ser um nome ótimo para caracterizar a programação do meu amigo, entrando em contato com o Carlos Magliano através do seu número de WhatsApp, que neste momento você observa no rodapé do seu monitor, também conhecido na minha época como televisão. Então, entre em contato, passe uma mensagem que você obterá retorno imediato com toda a programação de palestras e cursos do queridíssimo companheiro Carlos Magliano. E por falar em WhatsApp, você veja que eu tento dar uma sequência lógica no programa, né? E consegue. Com algum vínculo. As redes sociais, amigo, têm influenciado a potencialização de ansiedade nas pessoas? Muita coisa. Muita coisa? Muita coisa. Explique. Dois aspectos só. Sim. O primeiro aspecto é o seguinte: a quantidade de opções que você tem no mundo digital. Você quer fazer um curso, você bota lá, aparece uma infinidade de cursos para você fazer, daquele assunto. É verdade. Você quer um texto sobre tal coisa? Você bota lá... Milhões de visualizações. Milhões de textos, milhões de possibilidades, milhões de opções. Você quer arrumar um namorado? Você entra nos aplicativos de namoro, tem milhões de pessoas... Sites de relacionamento. Isso, que você... Com quem que eu vou? Não é verdade, Zuri? É verdade. É claro. Você se perde diante de tantas opções. Ou seja, diante de tantas opções, o seu cérebro trabalha da seguinte maneira. Olha o problema da ansiedade aí. Eu tenho 1 milhão de opções, porque as redes sociais me dão isso. Eu tenho que escolher uma. Exato. Você escolhe uma. O cérebro não foca a que você escolheu. Ele foca as que você deixou. Então, em 1 milhão de opções, você escolheu uma, então você perdeu 999 mil outras opções. Não é isso? Então, o que acontece? Você fica com a sua escolha, mas com a sensação de que aquela escolha não era melhor, com a sensação de que você podia ter escolhido outra coisa. E se aquela escolha apresentar algum problema, você fica, mas tinha outra, o que eu escolho? Gera uma dúvida terrível e gera uma ansiedade. Então, esse é o primeiro ponto. Muitas opções fazem mal ao ser humano. Sem dúvida. Isso é uma primeira coisa. Sem dúvida. A segunda, uma pesquisa feita por uma universidade de Nova York, Universidade de Buffalo,
descobri uma coisa interessante. O ser humano, ele só consegue lidar diretamente, guardar nome, ter intimidade com 150 pessoas. Essa é a minha capacidade humana de conhecer, guardar o nome, ter intimidade, saber sobre a história do outro, sobre a vida do outro. Eu tenho a capacidade de lidar com 150 pessoas. 150 pessoas na rede social é fichinha, Zuri. É fichinha. Eu tenho lá no Facebook 5 mil, no Instagram 10 mil, não sei o quê. Eu não, né? A maioria do povo aí tem. Agora eu vou falar do meu. Só no meu WhatsApp eu tenho 3 mil pessoas. No meu WhatsApp, 3 mil. O que isso acontece comigo? O que isso faz comigo? Eu tenho contato com muita gente, mas eu não tenho contato com ninguém. Muito bom. Eu conheço muita gente, mas eu não conheço ninguém. Muito bom. Porque num universo desse tão gigantesco, é impossível. Eu não tenho condição de saber nome, saber história, ter intimidade com ninguém. Logicamente. Por isso que é muito comum hoje você ter muitos amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas se sentir sozinho. Na realidade, você tem poucos conhecidos. Você tem conhecidos. E pouquíssimos amigos. Amigos é pouco. Mas você conhece muita gente. Exatamente. Mas está se sentindo sozinho. Porque você, na verdade, tem pouca capacidade de lidar com muita gente. Você tem que se concentrar no seu grupo presencial, naqueles amigos fixos Exatamente. seus. É ali que você tem que escolher. E detalhe, Zuri, escolher bons amigos. Escolher pessoas que te acrescentem. Porque tem gente querendo sair da ansiedade e só procura gente doente de ansiedade para conversar sobre ansiedade. Já percebeu isso? Pois é. Você vai no médico, o médico diagnostica você com transtorno de ansiedade, por exemplo. Você sai dali, já quer procurar quem tem ansiedade para conversar sobre isso. É um procedimento absolutamente nocivo e prejudicial. Você, ao invés de tratar, você vai adoecer mais. Exatamente. Então você tem que se concentrar nos poucos que você tem próximo de você e escolher bem. Porque se tem uma coisa interessante, são os amigos. Os amigos, Zuri, são as únicas pessoas do mundo que a gente tem a condição de escolher. O resto dos relacionamentos, nada a gente escolhe. Patrão a gente não escolhe, colega de trabalho a gente não escolhe, irmão a gente não escolhe, pai a gente não escolhe, mãe a gente não escolhe, filho a gente não escolhe. O único ser humano que a gente tem condição de escolher é amigo. Então escolha bem os seus amigos, pessoas que te põem para cima. E aí você me provoca com a seguinte indagação. Uma determinada mulher também não é escolha própria? A mulher? Depende, Zuri, porque o coração... Depende, é ótimo. Porque o coração é terra que ninguém anda. Repita! Coração... Isso é antigo, isso. Sensacional! Coração é terra que ninguém anda. Sensacional! Você escolhe a pessoa pela qual você vai se apaixonar? Não. Pouquíssimo provável. Você escolhe se apaixonar por alguém? Não. Você se apaixona. Às vezes você se dá muito mal por isso. Exatamente. Então eu estou dizendo, o único ser que você tem condição de escolher mesmo, desde o início, é quem é seu amigo. E aí aquela história que eu já falei aqui, quais são as 6 pessoas mais próximas a você? Elas influenciam ser o que você é. Por isso, escolha bem as 6 pessoas com as quais você convive mais. Escolha bem os 6 amigos que vão te influenciar. Se você só tem amigo ansioso, depressivo, pessimista, sai fora, você vai ficar isso aí. Afaste-se. Afaste-se do controle remoto. Desses amigos. Pseudo-amigos, na realidade. É lógico. Companheiro, e na realidade por isso eu lhe considero amigo. Que bom. Eu também lhe considero. Porque é uma escolha absolutamente voluntária e, eu diria, consciente. Exatamente. Simples assim. Nós estamos na reta final, mas ainda quero lhe colocar 2 questiúnculas, que é um termo ótimo. Aliás, nós temos trocado mensagens ricas em vocábulos rebuscados. Olha, eu vou disponibilizar a mensagem que Zuri me mandou.
Eu tive que pegar dicionário para ler. Sensacional. Amigo, ansiedade significa falta de fé? Não. Ansiedade não significa falta de fé. A pessoa com ansiedade tem muita fé, sabia? Só que ela tem a fé negativa. Existem dois tipos de fé. Existe a fé, que a gente chama de fé, que é a fé positiva. E existe a fé negativa, que é a ansiedade. Vou te explicar. Por favor. Hebreus capítulo 11. Pega a Bíblia. Muito bom. Hebreus 11, 1 define o que é fé. Lá está dito assim: fé é a posse daquilo que se espera. Fé é a posse. Fé é a posse, é você já possuir aquilo que você espera. Então veja, fé é isso. Só que a fé pode ser positiva ou negativa. Se o que eu espero é uma coisa boa, e eu já tenho a posse pela fé dessa coisa boa que eu espero, essa fé é positiva. Agora, se aquilo que eu espero é negativo, e eu acredito que vou ter aquele negativo na minha vida, se eu já tenho uma fé negativa que põe já na minha mão aquele sofrimento que eu estou imaginando, que eu estou esperando ter, é ansiedade. A ansiedade é uma fé negativa. Tem muita gente religiosa que não tem fé no sentido de fé positiva, mas tem uma fé negativa. Porque ele já espera, ele já sente no corpo dele, ele já sente na alma dele aquela coisa negativa que ele está imaginando que vai acontecer e que ainda não aconteceu. Ele já está tendo na vida dele aquela imaginação ruim se tornando real. Estou sendo claro? Muitíssimo. A pessoa, por exemplo, que tem medo de dirigir, ela é ansiosa no dirigir, para dirigir. Ela tem fé que vai dar errado. Não é isso? Ela espera que vai dar errado. Exatamente. Então ela tem fé. E dá. Por quê? Acaba acontecendo. Porque ela já tem fé negativa. Ela já sente os efeitos da má direção. Ela já se sente atropelando os outros. Ela já se sente batendo. Sem pegar o carro, ela já está sentindo tudo isso no corpo dela. É uma fé negativa, Zuri. Amigo, dentro dessa circunstância toda que você muito bem contextualizou, e evidentemente que passa pela nossa mente, pelo nosso cérebro, que, conforme eu digo, é o equipamento que se conhece mais sofisticado entre todos, entretanto não possui manual de instrução, que é justamente o que a PNL tenta oferecer. Perfeito. Sendo assim, qual a melhor forma de concentrar o pensamento positivo? Qual a sua orientação para realmente se buscar esse entendimento e este enfrentamento de situações como, por exemplo, ansiedade? O melhor lugar para você colocar o seu pensamento é no aqui e agora. Quando você está com o pensamento no aqui e agora, a sua ansiedade foi embora. Porque a ansiedade é um medo do futuro. A pessoa ansiosa, Zuri, está 80% do pensamento dela focada no futuro, em algo errado que ela está vendo acontecer no futuro. A pessoa depressiva está 80% do foco, está com 80% do foco do pensamento no passado. No passado. Em algo errado que aconteceu no passado. A pessoa de sucesso, a pessoa bem, a pessoa tranquila, ela está com 80% do foco dela no presente, no aqui e agora. Ela não deixa de olhar o passado, mas ela olha o passado com inteligência, porque ela aprende com o passado. E ela não deixa de olhar o futuro, porque ela tem metas, ela tem planos, ela tem sonhos. Mas a maioria da concentração dela, da energia dela, está no presente. Porque o melhor momento da sua vida é o aqui e agora. É verdade. O passado já acabou. É verdade.
O futuro eu não sei se vai haver. O futuro é o que eu estou imaginando dele, eu estou imaginando porcaria dele. O presente, o aqui, está aqui com o Zuri, esse é o melhor momento da minha vida. Então, toda vez que eu estou presente, a ansiedade vai embora. E aí, Zuri, como eu citei na sua penúltima pergunta a Bíblia, e eu vou terminar também, com Jesus Cristo, ele fez um discurso grande sobre a ansiedade. Jesus não falava muito sobre nada, ele era curto no que ele falava, ele era objetivo. Mas sobre a ansiedade, ele tem um dos maiores discursos dele, é sobre a ansiedade. E ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. Se preocupeis com o dia de hoje. Esteja presente aqui e agora. E para encerrar, ele disse, nas vossas orações, não multipliqueis palavras, porque o vosso Pai Celeste sabe o que vós precisais antes que vocês peçam. Então tem gente, Zuri, que faz da oração o atestado de falta de fé positiva. Exatamente. Faz da oração o atestado de ansiedade, porque ele faz uma oração de quem não acredita nesse Pai que sabe de tudo que você precisa antes que você peça. Você encerrou com sabedoria e com, eu diria, simplicidade, mais uma vez, essa sua participação aqui. E por último, mas não menos importante, quem quiser tomar conhecimento da sua programação, das suas palestras, dos seus cursos, e estreitar contato com o nobre companheiro, em conhecer o seu portfólio profissional, qual a sua orientação? Bom, quem quiser saber informação sobre as próximas palestras, eu vou ter uma palestra agora sobre ansiedade, sobre cursos, a gente vai lançar um curso pelo WhatsApp, que você pode fazer de onde você estiver, sobre ansiedade. Quem quiser informações sobre isso, me escreva. Esse telefone que está aí é meu mesmo, eu que vou te responder. Esse é o seu, né? É meu, eu que vou responder. Certo. DDD 22 98819 0442. Escreve para mim que eu teria o maior prazer em conversar com você. Com tranquilidade, ansiedade zero. Só para definirmos, qual é o título da próxima palestra? Desmonte a sua ansiedade. Muito bom, cara. Eu que te agradeço, meu irmão. Você mais uma vez, foi ótima a sua participação aqui, sobre todos os aspectos, inclusive com a presença da sua esposa, Adriana Magliano, que acompanhou com muita atenção aqui a gravação do programa, sensacional. Ela que estará conosco em breve. E você volte sempre que a sua agenda permitir. Precisamos encerrar, minha queridíssima Jussara, nossa repórter cinematográfica, agradecendo mais uma vez a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, pedindo que nos permita, através desses contatos, tomar conhecimento de orientações, análises e reflexões que permitam a todos nós ter uma melhor qualidade de vida e resgate da autoestima, sobretudo em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.